André coloca em Efésios capítulo 2, versículo 19. Nós trabalhamos bastante no livro de Efésios, falando sobre a necessidade de aprender a orar para orar. Amém? Se eu aprendo a orar, eu irei orar. Orar é golpear minha autossuficiência. Orar é dizer: eu dependo de Deus, Deus é minha fonte, Deus é meu tudo. Oração não é apenas petição, oração é relacionamento. Oração não é apenas petição. É pertinente dizer que também pedimos, mas a oração tem a ver com relacionamento. Nenhum relacionamento sobrevive se não houver comunicação. Se eu quero ter um relacionamento vivo com Jesus, se eu quero que Ele seja o dono das chaves da casa, que Ele habite ricamente e não como hóspede e visitante, eu devo ter uma boa comunicação de intercessão, de oração com Ele. Amém, queridos? Só se aprende a orar orando. Então nós oramos quando sentimos vontade de orar. Amém? Nós oramos quando não sentimos vontade de orar. E nós oramos para sentir vontade de orar. Diga: Senhor, me dá vontade de orar. E aí nós trabalhamos muito nessa questão de oração, baseado na vida dos homens de Deus, do apóstolo Paulo. Vimos como as orações de Paulo são inspiradas, né? No capítulo 1, versículo 15 em diante, ele vai estar falando sobre que o Senhor conceda espírito de sabedoria, de prudência, de revelação, no pleno conhecimento dele. Aí nós vimos que nessas orações de Paulo são abrangentes. Ele ora por questões espirituais, ele não ora para que a política seja a favor da igreja, ele ora por fortalecimento interior para suportar até os governos maus, porque o problema nosso não é aquilo que vem de fora, é nosso estado interior. Se o organismo produz anticorpos, ele vai lidar facilmente com qualquer doença. O problema não são as bactérias e os vírus ao nosso redor, o problema não são as coisas que aconteceram com você, era quão fraco você estava, porque fortalecido no Senhor e da força do seu poder, nós resistimos o inimigo e ele foge de nós. Amém. Amém? Agora dá uma olhadinha para os teus irmãos. Olha para trás, para frente, para o lado, sorri, faz assim. Aí, meu brother, que bom que você está aí. Que bom que você está aí. Que boa a sua presença. Alguns me mandaram mensagem dizendo que talvez não ia dar conta de chegar, mas nós estamos aqui, amém? Olha para essa pessoa que está de novo aí do seu lado, olha para frente, dá um sorriso. Dá um sorriso, aleluia, para ele. Fala para ele assim: nós vamos passar a eternidade juntos. É melhor começar a treinar aqui. Eu vou te ver eternamente. Estaremos lá. Glória a Deus. Somos a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Ufa! Sabemos lidar com o silêncio? Ficar pacificado. Eu amo vocês muito. Eu me importo com vocês. Eu sinto falta de vocês. Eu preciso de vocês. Numa relação de interdependência, não de codependência. Codependência é algo doentio. Codependência é excesso de dependência. Codependência é fazer do braço de carne o seu Deus. Mas a interdependência, ela toda está na Bíblia. Honrai uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, encorajai uns aos outros. Como é que vamos praticar isso se não for na igreja, na eclésia? Não é verdade? Então, Deus tem interesse de nos ensinar. Queridos, vamos ler esse texto. Efésios 2:19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos
dos santos, e sois da família de Deus. Família de Deus. Família. Se eu pedir para você uma definição a respeito do reino de Deus, da glória de Deus, ou a definição sobre o propósito eterno de Deus, você não vai encontrar na Bíblia uma definição. Você vai encontrar na Bíblia metáforas que dizem como é o reino de Deus. O reino de Deus é como uma rede lançada ao mar. O reino de Deus é como uma semente. O reino de Deus é como um homem que busca o bom tesouro. O reino de Deus é como o grão da mostarda. Não há uma definição. Nós gostamos logo de ter uma definição das coisas, mas Deus não lida assim, e Ele decidiu usar de metáforas para nos ensinar a respeito dos assuntos mais importantes das Escrituras Sagradas. A glória de Deus é como fogo, mas não dá uma definição. O termo não tem uma definição. E o Novo Testamento também não dará uma definição, mas falará através de metáforas sobre a igreja. Não há uma definição para a igreja na palavra de Deus. E principalmente no Novo Testamento, quando surge a palavra igreja. Mas Paulo usa de metáforas. Os escritores do Novo Testamento usam de metáfora. A igreja é um corpo. Muitos gostam dessa metáfora. Ela tem muito a nos ensinar que cada membro tem a sua função dentro do corpo. E é interessante porque quando você está pregando um prego ali, que é um crime, né? Você pegar uma parede e bater um prego, por falta de furadeira, e de repente você tem certeza que você vai acertar a cabeça do prego e acerta o dedão. Imediatamente, a mão larga o martelo e aquela outra mão vai socorrer a que está ferida. Imediatamente os olhos já procuram uma torneira e as pernas o conduzem. Todo o corpo se mobiliza por causa de um membro ferido. É uma metáfora linda que fala sobre a igreja como um corpo que está vínculos ligados. Se você pegar a sua mão e cortar e jogar agora lá no asfalto e decepá-la, ela vai putreficar, vai muito rápido, porque ela não está ligada ao corpo. Nós temos que estar ligados ao corpo de Cristo. Não é bom que fazemos com a nossa espiritualidade que não nos leva a relacionamentos. A cultura ocidental gosta de se esconder, não gosta de se relacionar. Pessoas gostam de igrejas muito grandes porque é mais fácil não ser incomodado. Cada um cuida da sua vida, mas isso não te leva a crescer espiritualmente. E isso não é o pensamento de Deus para a igreja dele. Há um propósito de Deus que é uma família que estará para sempre na presença do Pai Celestial. Jesus é chamado o primogênito de muitos irmãos. A metáfora que Paulo está usando ali agora é que a igreja ela é como uma família. E como uma família no âmbito natural, há famílias desajustadas. Há famílias disfuncionais que não estão funcionando, em que não há um bom relacionamento de pais e filhos entre irmãos. A maior prova disso é que há famílias, quando se trata de herança, de dinheiro, os corações se revelam, porque o amor ao dinheiro faz com que irmãos que foram criados juntos, até debaixo de bons valores, pautados em bons valores, de repente, por causa da ganância pela herança, eles se tornam inimigos. E passa a ser essa família desajustada, disfuncional. Se você ainda não passou pela experiência de os seus pais deixar uma herança, você não tem noção do que acontece nessa nação. Como o coraçãozinho
da pessoa se revela quando há uma disputa. Então, há famílias no âmbito natural desajustadas, famílias que não estão funcionando, famílias que têm problemas seríssimos, famílias, na melhor das hipóteses, desajustadas, na pior, algo horrível. E falar de família é algo delicado, porque você sempre acha que a sua família é a mais doida, é a mais maluca, é a mais... Até que você visita um irmão, um amigo, e você fala, que é isso, Jesus? Mas há famílias lindas, que quando se reúnem, é uma coisa maravilhosa. Há amor fraternal, há coisas lindas que acontecem. Há pouco tempo eu conheci um rapaz aqui na rua de cima, ele compartilhando, ele é esposo de uma amiga da pastora que joga vôlei. Inclusive parece que aconteceu um acidente com ele agora, ele queimou. E ele falando que ele cuida da mãe dele há uns 10 anos, os outros irmãos não puderam cuidar, e eles estavam morando na casa da mãe. Os outros irmãos todos conseguiram comprar suas casas, seus bens, estavam bem. Mas perto da mãe falecer, o irmão mais velho reuniu os outros irmãos e falou o seguinte: a casa vai ficar para ele, para a esposa dele. E aí aconteceu o falecimento, aí no dia do velório, esse irmão mais velho chamou ele e disse: vamos resolver logo aquela questão da casa. E ele aí disse: não, deixa isso para depois. Depois não, se não resolver agora, lá na frente vai dar problema. Aí reuniu os irmãos, todos assinaram o documento e passou a casa para ele. Bonito, lindo. Nem sempre é assim. A metáfora que melhor pode nos ajudar a compreender os pensamentos de Deus em relação à igreja dele é a família. Tem a metáfora da igreja como corpo, como já falamos, como noiva. Quem já foi aqui em casamentos que parece que estava tudo dando errado, que ia atrasar tudo, mas sempre no final a noiva parece bonita e a festa acontece. Mas se você fosse assistir os bastidores, você ia falar: eita bagaceira, essa noiva não vai estar pronta, não vai dar tempo. A Bíblia diz em Apocalipse que nós iremos estar como noiva ornamentada perante o Cordeiro. Parece que a igreja está uma bagunça, mas eu te garanto, Deus vai ornamentar a sua igreja para se encontrar com Jesus. Outra metáfora também é nação santa, reino sacerdotal, povo eleito. Mas se tem algo que mexe com o coração de Deus, e é um propósito dele, porque é a melhor comunidade, como disse Dietrich Bonhoeffer, é justamente, e nós vimos muito isso, o pastor André ministrou muito sobre o ensino do livro dele, mas eu me lembrei de uma frase dele que ele diz: a Trindade é a melhor comunidade. Deus é um Deus de comunidade. Deus é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele vê a família como justamente a metáfora que fala de relacionamentos. E nós precisamos compreender como aplicar essas realidades em nossa vida. Há uma metáfora acontecendo hoje no corpo de Cristo, na igreja, no reino de Deus, na cristandade, que não é nenhuma dessas bíblicas. É a metáfora da igreja como corporação. O pastor é o CEO, o chefe executivo. A liderança é a diretoria. A linha de produção e a maneira de se comunicar é o evangelismo. Os membros são a clientela. E a corporação mais da rua abaixo é a concorrente. Igrejas que concorrem umas com as outras, tanta coisa de homens, nada do reino. Mas a melhor metáfora para a igreja não é uma corporação, é um organismo, é uma família. Somos membros uns dos outros, somos irmãos uns dos outros. Paulo usa a expressão irmãos 130 vezes. Eles se tratavam como irmãos.
A igreja primitiva nos mostra em Atos 2,42 como eles viviam essa realidade comunitária, com reuniões que aconteciam no templo e nas casas. Havia singeleza de coração, partir do pão, havia amor ágape fluindo, havia desenvolvimento de relacionamentos. Havia também conflitos, e eu tenho dito muito isso. Conflitos fazem parte de relacionamentos profundos. Qual é o casamento que não passa pelo conflito? Fala de Deus. Eu ouvi a palestra de um cara pregar sobre casamento que ele disse: eu e minha mulher nunca discutimos, não é bem. Eu levanto e vou embora. Que falsidade da bagaceira, rapaz. Foi feita uma entrevista com um senhor inglês de 65 anos de casamento. E aí ali o entrevistador perguntou para ele se alguma vez ele tinha pensado em divórcio. Isso é fato verídico, foi uma entrevista que aconteceu no jornal britânico. E aquele senhor, aquele britânico, disse: divórcio? Não, nunca. Divórcio, nunca pensei nisso. Homicídio já. Compreende? Conflitos fazem parte de relacionamento profundo. Nós não podemos, eu estava ministrando ontem para os jovens, como essa geração está uma geração mimimi. Minimizações de Jeremias. Tem um livro Lamentações de Jeremias, mas hoje é minimizações de Jeremias. Uma geração que não foi educada para suportar pancadas na vida. Uma geração que não tem norma, não tem regra, não tem limites, não tem respeito. E os pais antigamente eles exigiam não era amor, era respeito. Mas quando a gente respeitava eles, nós passávamos a amar eles. A geração de hoje, os pais hoje tentam conseguir o amor dos filhos e não conseguem nem respeito nem amor. Então, dentro de uma família, nós vamos ver alguns aspectos importantíssimos de qual é o pensamento de Deus para a igreja dele hoje. E fazer um paralelo com a sua família. Você se importa com o crescimento, desenvolvimento espiritual dos seus filhos, da sua esposa, do seu marido? Você entende que muitos de nós conseguimos ser cristãos na reunião com os irmãos da igreja, mas não conseguimos ser dentro de casa, porque achamos que basta levantar a mão, sorrir, ser simpático aqui na reunião com os irmãos. Nas reuniões com os irmãos eu dou beijinho na minha filha. Em casa na igreja eu falo: oi amor. Em casa E é necessário você entender que na igreja primitiva eles viam a igreja, nós, como extensão da família. Era vínculos, era algo profundamente relacional. Então, eu tenho que ser cristão, tanto na reunião com os irmãos, como dentro de casa. E eu tenho que me preocupar com impautar os valores da minha família de acordo com a Bíblia. Eu tenho que me importar no estado espiritual dos meus filhos. Eu devo orar por eles. Eles devem orar pelo pai quando o pai está passando um momento difícil da vida. Quando a mãe está enfrentando uma depressão, pai e filhos devem se reunir: vamos orar pela mamãe. Quando um está tendo dificuldade numa matéria, não é apenas criticar, pagar saco, brigar, mas tem que orar e tentar ajudar, melhorar. De alguma forma, temos que... Isso é família. E uma das coisas que nós temos que entender de aplicação prática, e nós vamos avaliar agora, é família. Uns cuidam dos outros. Uma igreja que decide não ceder à pressão de ser uma corporação, um negócio de homens, ela leva a sério a aplicação bíblica de que os membros cuidam uns dos outros. Uma família desajustada, o pai não cuida dos filhos, a mãe não cuida do marido, o marido não cuida da esposa.
Não há cuidado. Ora, nós dizemos que uma pessoa ama a outra quando nós vemos cuidado acontecendo. Igreja como família cuida um dos outros. Famílias ajustadas, um cuida do outro. Cada um sabe que tem que expressar cuidado para com o outro. Não é do tipo, minha irmã está passando uma dificuldade, estou nem aí para minha irmã. Não estou nem aí para os problemas do meu filho, não estou nem aí para os problemas da minha esposa, não. Família, um cuida do outro. Amém, Jesus. Um dá suporte ao outro quando o outro não está bem, está passando por um momento difícil. E deixa eu lhe falar uma coisa. Você tem que levar a sério o seguinte: como que você se incomoda quando algum cunhado seu, algum parente, eu sei que tem cunhado mal, mas eu estou falando de uma situação que realmente está precisando de ajuda e você não contribui como esposa do seu marido a ajudar a família dele e vice-versa. Que loucura é essa? Que nível de egoísmo é esse? Que cristianismo é esse? A minha sogra teve um aneurisma cerebral. Estávamos aqui, ela lá em Vila Velha. Eu acredito muito no princípio de honra. Em vez em quando as irmãs dela têm alguma dificuldade, ela me diz: amor, eu posso ajudar? Claro que pode, deve ajudar. Se nós temos condições e o outro está passando uma dificuldade, o porquê que se incomodar de deixar o outro ajudar? Por quê? Porque eu gostaria muito que, se no caso minha mãe, meu irmão, meu parente está passando uma dificuldade, eu queria que meu esposo apoiasse, eu queria que minha esposa apoiasse. Não estou falando aqui de não botar limites quando percebemos manipulações, mas é daquela situação que de repente a pessoa está desempregada, e aí um irmão tem condição de ajudar, não pode ajudar. Por quê? Porque o marido acha ruim, porque a esposa não gosta, se incomoda quando ajuda. Não é isso o evangelho. Evangelho não é isso. Você vai prestar conta a Deus por esses comportamentos egoístas, individualistas, voltados para o seu umbigo, para os seus caprichos pessoais, pela uma disputa de afeto em questões financeiras. Não é bom isso. Família, uns cuida dos outros, tem que cuidar. Uma igreja que é orgânica, uma igreja que tem a perspectiva da metáfora bíblica de aplicação, cuida um dos outros. Os problemas do outro também são meus. A dor do outro também é minha. Eu tenho que demonstrar cuidado para com o outro. Até quando eu vou viver no individualismo, no egoísmo, no narcisismo? Como? Que cristianismo é esse? Que evangelho é esse? Que não faz você entender que de repente você está ferindo outros por não cuidar do outro. Família cuida. Abre aí em Tiago, capítulo 2, versículo 15. Se fala muito de ética protestante. Eu quero te falar da ética do Novo Testamento, da ética do Evangelho. Tiago, capítulo 2, versículo 15. Os membros cuidam um dos outros. Seu irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, coloca lá na NVI. Seu irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vai em paz, aqueça-se, alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Para aí, obras está morta. Qual obras? A obra lá de cima. Seu irmão estiver necessitando. Desafiador
esse texto através da vida de Tiago. Tiago coloca o dedo naquilo que é fé. Ele está dizendo o seguinte: se a tua fé leva você a negligenciar o seu irmão, você não tem fé bíblica. A fé bíblica é eu não negligenciar o meu irmão que está passando por um momento de desemprego, de dificuldade. Eu tenho que cuidar dele fisicamente, espiritualmente e, aqui está dizendo, financeiramente. Isso é evangelho, isso é ética do evangelho. E Tiago coloca o dedo dizendo: só é fé se essas obras que você faz levar você a socorrer a necessidade de um irmão. Você pensa que fé é ler mais a Bíblia, orar mais, acreditar mais em alguma coisa? E Tiago coloca o dedo e diz: não, a fé, ela é obras, e essas obras são atos de amor, indo em direção à necessidade do outro. Isso é ética do evangelho. Compreende, irmão? Ah, o irmão está desempregado porque ele não tem fé. E cadê a fé? Às vezes o irmão não sabe nem fazer um currículo. Ajuda ele a fazer um currículo. Vem cá, será que nós estamos vivendo um cristianismo sem saber que um dia iremos prestar conta a Deus? Que o juízo começa pela casa de Deus? E que a questão de Deus não é se você ouvir uma boa música secular, música do mundo. Porque o camarada se gloria que não ouve música do mundo. Critica aquele que bebe de forma moderada. Mas ele é um sovino, um pão duro, um miserável, que não faz nada e acha que ele é espiritual porque cumpre algumas regras que é da cabeça dele, nem da Bíblia não é. Queira Deus que você tivesse as suas regras aí, mas elas não impedissem você de entender o que é obra de verdade. Obra de verdade é colocar a mão no bolso, é dar uma oportunidade para o outro. Ah, mas se eu for fazer assim, eu vou me dar mal. A ideia é essa mesmo. Tu tem que morrer para que Cristo viva através de você. Você tem que parar de ser hipócrita, esse discurso de boca que nunca tem coragem de tirar para dar para o outro. Compreende, irmãos? Uns cuidam dos outros. E nós vamos aplicar isso se tivermos mais relacionamento, nos conhecermos. E nós não sabemos o dia de amanhã. Uma tragédia pode se abater. Você pode ficar de repente tetraplégico. Não ter mais uma fonte de renda. As coisas indo de mal a pior. A sua esposa não saber administrar as finanças. E você vai precisar de quem? De irmãos. A igreja primitiva, eles viveram a tal nível que se nós vivêssemos naquela época, nós não íamos precisar de seguro, pastor Fábio. O nosso seguro seria a igreja, porque eles não deixavam nenhum deles passar necessidade. Oh Jesus, ajuda a tua igreja nos dias de hoje. Amém, Jesus. Seja sincero, você não queria pertencer a um grupo que pratica o evangelho, que tem uma fé, que mostra suas obras. E essas obras no que é possível eu vou ajudar. No que for possível, eu vou emprestar, vou estender a mão, vou dar uma roupa, vou observar que o bichinho está com o tênis furado já tem uns 10 meses. Tem uma festa, ele vai sempre com a mesma camisa. O pastor já usa uniforme já. Não estou pedindo nada não. É só uma dica quente. Brincadeiras. Mas uns cuidam dos outros. Sua família, você cuida dos seus? Um pai pode deixar de cuidar do filho? A mãe pode deixar de fazer o almoço, preparar a refeição do filho e da filha? Uns cuidam dos outros. Numa família desajustada que não cuida um dos outros, é horrível isso. E na igreja também acontece muito disso. Outra faceta
os membros demonstram afeição uns pelos outros. 1 Coríntios 16, 20. Você não precisa apagar tudo não, vai lá na setinha, a gente pode ver você fazendo o processo, vai lá, ó. Entendeu? Ele tira o negócio dali e eu fico. Pode mostrar, é bom que os outros aprendem. 1 Coríntios 16, 20. Demonstração de afeição. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúde-se uns aos outros com um beijo santo, ósculo santo, no original. A cultura oriental, eles costumam se beijar, na hora que vai cumprimentar, com muito respeito, não há nada malicioso nisso. Eles muitas vezes se beijam no pescoço. Está ali o Vinícius está nos visitando, seja bem-vindo, Vinícius. E o Vinícius praticava muito essa questão, nós, os irmãos da igreja, de se abraçar e dar um beijo no pescoço do outro. Demonstração de afeição. Uma família desajustada, o pai não diz para o filho eu te amo, a filha não diz pai eu te amo, a esposa não diz mais, não há declarações verbais de amor, não há toque fraterno, não há abraços, não há demonstração de afeição. Uma família desajustada vai vivendo de qualquer maneira em que o filho passa pela mãe e nunca dá um bom dia, nunca dá um abraço, nunca dá um beijo. O pai não entra no quarto da filha para beijar ela, para abraçar ela, só é para brigar, só é para chamar a atenção. Eu vou usar aqui aquela questão, os sociólogos falam sobre, para falar sobre essas questões, eles falam sobre proximidade. Fala sobre a distância das relações. E conforme as 4 leis que eles dizem, que é a proximidade, a distância pessoal, a íntima, a pública e... me esqueci a outra. Pessoal, íntima, pública e social. Social, lembrei. A distância íntima tem a ver com 30 centímetros. Se você está dentro de um elevador e alguém que você não é do seu círculo íntimo se aproxima muito de você, você fica desconfortável, inquieto, e a primeira coisa que acontece é que você não olha nos olhos da pessoa, você fica olhando distante. Se encheu e de repente ali naquelas viradas, a pessoa que entrou assim, você já estava assim, e apertou todo mundo e você está aqui com ela, nenhum dos dois olha para os olhos, fica... Quem já passou por isso? Entende que é porque você só deixa se aproximar assim aqueles que são íntimos. Uma igreja como família tem que ter demonstração de afeto, de abraço, de declarações verbais. Eu te amo. Estou com saudade de você. Nós precisamos nos ver mais. Uma família desajustada, não há afeição mais. Vai ter um distanciamento emocional. Esposo, esposa, vai ter um analfabetismo emocional. Vai ter uma negligência. Não preciso mais. Não, agora é que precisa. Vê se quando chego na Camila, abraço ela. Abraço o Dedé e ele fica me empurrando. O Deison antigamente eu ia abraçar ele. Agora ele corre atrás de mim e eu dou de difícil. Eu não consigo dar de difícil. Mas vocês estão entendendo, gente? Assim tem que ser a igreja. Um dos melhores abraços que eu gosto hoje é o do G, porque ele é grandão. Top! E claro, está falando de algo santo, está falando de algo sem maldade. Tem pessoas que não sabem viver de forma social, tem maldade em tudo. Não, irmãos, há um abraço santo, aqui está falando de ósculo santo, de uma saudação santa, com respeito. É família, abre em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 1 e 2.
1 Timóteo. Vai lá. Vai para baixo. Está tocando no livro, o livro está lá embaixo. Aí, ele não queria que a gente visse ele inseguro. Capítulo 5, vai lá. Observa a linguagem que a Bíblia trata da metáfora família. Olha o que tem que acontecer, ó. Não repreenda, coloca a NVI, né? Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte como se ele fosse o seu. Fale com o Anderson, como um homem idoso, respeite. Ele usou, vocês não sabem a maldade que ele faz comigo, não. Vocês não têm ideia. Quando ele descobre algum furo meu, eu tenho até medo dele, o gesso começar a cair. Porque eu gesso ele também. Se os dois juntarem lá, pegando meu pé, eu estou frio. Vou precisar de reforço aí. Não repreenda asperamente o homem, o Anderson, o idoso, mas exorte como se ele fosse seu papai. Trate os jovens como a irmãos. Meninas, segura o fogo, que não é fogo do Espírito Santo. Segura a onda. Ela só quer, só pensa em namorar. Calma! Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como as mães. Eva não, Eva é novinha. Eu sou louco de arriscar minha vida. A Bíblia dela é pesada, ela não acerta nunca. As mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza, cabeção. Nossa, Jesus, ela está tão linda. É tua irmã. A não ser se tiver um interesse para se tornar algo mais, aí tudo bem, mas segura a onda, respeite as meninas da igreja, rapaz. Entendeu? Mas não é também deixar de demonstrar afeições também verbais. Diga eu te amo. Outro dia o André entrou no quarto, mesmo com o jeito dele tímido, falou que ia não sei aonde, daqui a pouco ele, beijo mãe, beijo pai. E eu todo besta na câmera. Uma família desajustada não tem declaração verbal. Pai, entra no quarto dos seus filhos. Mãe, se aproxima mais, demonstra afeição. Olha a tragédia que aconteceu com esse avião. Olha quem saberia que isso ia acontecer. E se ali tinha pai brigado com o filho, se havia ali coisas desajustadas que não foram resolvidas, não dá mais para resolver. Quebranta teu coração, volta a praticar, volta a viver uma espiritualidade saudável, cuida uns dos outros, se importe uns com os outros. Escuta o que eu vou lhe falar agora. Estudos provam, isso aqui agora é muito sério, que um bebê recém-nascido, se não for tocado e amado, ele morrerá. Um bebê necessita urgentemente das afeições, do toque físico, do cuidado. Se for deixado sozinho o bebê, por um tempo, sem nenhum afeto a ele, sem nenhuma afeição, sem nenhum toque nele. Eu já falei isso aqui sobre a questão do abraço. Diz que uma criança precisa de uma faixa de 36 abraços por dia. Um adulto necessita de pelo menos 6 abraços. Hoje eu acho que você não abraçou ninguém. E por isso nós vamos ficar nesse povo que a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriaria. Cada vez mais egoísmo, individualismo, independência. Não, a proposta de Deus é outra. Agora escuta o que eu vou te falar. Um bebê espiritual, uma pessoa que aceitou Jesus na igreja e não tem nenhuma afeição. Se nós chegarmos para uma pessoa que aceitou Jesus, aqui ó, está o canal da igreja do YouTube, está toda a nossa série de pregação, nosso material de discipulado está aqui, te vira sozinho. Não, tem que ter afeição de discipular, de ajudar, de abraçar, de cuidar. Então, uma família, os membros cuidam dos outros, amém? Concorda? Demonstra afeição uns pelos outros. Me perdoa, papai.
Evangelho dessa maneira, cresce. Quando eu falei de cuidado, diz que a terceira maior influência no Império Romano foi a rede de comunicação das necessidades que os irmãos estabeleceram para saber as necessidades uns dos outros. Foi a terceira maior influência no Império Romano. Os incrédulos diziam: olha como eles cuidam uns dos outros, olha como eles se amam. Por que eles se amam? Porque eles cuidam uns dos outros. Minha irmã está triste, está passando uma luta, eu tenho que cuidar. Nós jogamos tudo como uma corporação, ou como o pastor que tem que fazer todas as visitas. Não, todos nós somos responsáveis. Amém, Jesus. E aqui vem essa questão. Isso, quando tem isso, haverá um crescimento saudável. Não crescimento para bater meta, essa loucura que fizeram aí. Que você é valorizado pelo que você produz, não pelo que você é. Imagem e semelhança de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando como uma consequência natural. Aonde houver cuidado uns com os outros, demonstração de afeição, haverá crescimento saudável. Amém? Amém. Haverá. Numa família saudável, queridos, há um compartilhar de responsabilidades. Amém? Amém. Alguém vai levar a cabo a sua responsabilidade para com a vida do outro. Imagina, cada um tem seu papel. Coloque em 1 João capítulo 2. E vamos procurar juntos, vamos lembrar onde está. Vai ser aqui em 1 João capítulo 2, acho que versículo 15. João fala sobre jovens, pais. Tu és bom, todo tempo és bom. 1 João a carta, achou, João? 1 João capítulo 2. Eu estava no capítulo 3, vou achar. Capítulo 2, versículo 12. 1 João capítulo 2, versículo 12. Filhinhos, eu vos escrevo porque os seus pecados foram perdoados graças ao seu nome. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovem, eu lhes escrevo porque venceram o... Filhinhos, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram a vida. Tem papéis. Há um compartilhar de responsabilidade. A pessoa leva cabalmente a sua responsabilidade para benefício da família. Não é assim numa família natural? Numa família natural a gente pede para os pais se submeterem aos filhos? A gente pede para o filho ir trabalhar e trazer dinheiro para dentro de casa, a criança? Biel, se vira nos 30, vai trabalhar hoje e trazer dinheiro. Não. Ninguém vai chegar para o Biel e dizer vai trabalhar. Não. O papel, a responsabilidade, levar cabalmente a responsabilidade, o compartilhar a responsabilidade pertence ao pai no seu papel. Agora, do filho se sujeitar ao pai. Então, numa família, igreja também, nós temos que levar a cabo. Deixa eu te falar uma coisa agora. Para pensar um pouquinho nisso aqui. Vamos lá. Uma igreja, uma comunidade, nada mais é, eu estou já terminando a pregação. Uma comunidade, uma igreja, nada mais é que a soma dos seus membros. Concorda? A pessoa diz, eu quero que a minha igreja seja boa em recepcionar. Ela só será boa em recepcionar se você se tornar alguém que recepciona. Alguns dizem assim, a igreja é fria, mas não participa de nenhuma reunião de oração. Eu quero que a minha igreja seja de oração. Então comece você orando.
Eu quero que a minha igreja seja rica, que ela tenha suprimento. Então se torne contribuinte. Eu quero que a minha igreja tenha projetos bons. Então traga seus talentos e a sua disposição. Porque uma igreja nada mais é do que a soma dos seus membros. E quando você se distancia da prática do pensamento de Deus, através das aplicações e as implicações que tem na metáfora como família, quando você não compartilha responsabilidade, quando você deixa tudo na mão dos outros, não se envolve, não desenvolve, se distancia, você enfraquece o corpo de Cristo e você vai prestar contas a Deus por causa desse seu comportamento. Como queremos que a igreja seja uma igreja evangelizadora se você não evangeliza? Como queremos que a igreja fortaleça as pessoas se você não se move? Se você não contribui? Se você busca os benefícios, mas não quer os compromissos? Numa família natural, cada membro compartilha e leva cabalmente a sua responsabilidade para benefício da família, porque ele entende a importância do papel dele. Nós estamos muito distante ainda da prática de um evangelho equilibrado como família, mas que não se exime da sua contribuição, do seu talento, da sua disposição. Compreende como isso é sério? Porque uma comunidade, uma igreja, ela nada mais é do que a soma dos seus membros. Ah, eu acho que a igreja tem que ter isso. Você participa, você se envolve, você contribui, ou você sempre foge, você não participa de nada. Eu acho que na igreja deveria ter mais reuniões de casais, e quando tem, você nunca vem. Não é um absurdo isso? Eu acho que não deveria ter isso. Então o que você pode fazer para trazer soluções? Porque numa família ajustada, os seus membros compartilham responsabilidades. Uma igreja que seja orgânica, que seja profundamente relacional, há esses cuidados, há essas disposições. Há esse chorar com quem chora, se alegrar com quem alegra. Numa família natural, os membros gastam tempo uns com os outros. Para terminar, coloque em Atos 2,42. Atos 2,42. Eles se dedicavam aos ensinos dos apóstolos e à comunhão. Eles se dedicavam ao quê? E à comunhão, aos ensinos, havia doutrina, ensinamento. E nós erramos muito aqui com isso. A comunhão, ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Presta atenção, eles se dedicavam à comunhão, a igreja se reunia nas casas. Nós achamos que vamos ser uma igreja orgânica, uma igreja que vê a questão relacional de maneira profunda, achando que o culto acontece, gastamos tempo aqui no estacionamento. Acaba o culto, ficamos um pouquinho aqui, os jovens ficam um pouco mais, porque estão mais dispostos. Os vovôs já vêm para casa, assistir Silvio Santos, que é outro vovô, bisavô. E não há relacionamento, não gasta-se tempo. Deixa eu falar uma coisa, sua família é ajustada, você gasta tempo com a sua esposa, e as mulheres vão dizer amém, que elas querem isso. Amém. Ou você nunca tem tempo para sua esposa, você nunca tem tempo para os seus filhos. Seu filho te conhece? Ou é perigoso o menino dizer, mãe, tem um estranho aqui em casa? Numa família se gasta tempo uns com os outros.
outros, eu tenho que ter desejo de estar com meus irmãos, eu tenho que ter desejo de conhecer mais. O meu desejo é nós investimos bastante nisso. Sabe por quê? Você acha que você já viveu o melhor dessa história? Ainda não. Se houver dedicação à comunhão, você vai descobrir pessoas maravilhosas que estão tão perto de você e ao mesmo tempo tão distantes. Mas imagina se você conhecesse melhor um ou outro aqui agora. Se você soubesse mais como é o Fábio. E o Fábio, ele tenta promover isso. Um café, vamos visitar fulano. Essa semana a gente foi visitar a nossa irmã Zinaide, que está passando essa luta com os pais dela no hospital. Que visita maravilhosa. Queríamos ir embora e não conseguimos. Principalmente a pastora. Mas foi tão gostoso. E ainda serviram um bolo que é o céu na terra. Davi quer dizer que foi ele que fez, mas parece que não. Que bolo é aquele? Eu comi só um pedaço e estou até hoje arrependido. E a irmã desistiu, pastor, não um pouquinho mesmo. Eu tô agora fitness. Aí eu cheguei em casa e falei, eu estou besta. Delicioso. Precisamos nos conhecer mais uns aos outros. Precisamos estabelecer. Amém? Fiquem em pé em nome de Jesus.